Pessoal, eu vou fazer uma revisão para a prova do segundo e do terceiro ano, né? Segundo matutino e terceiro ano noturno, porque os conteúdos são os mesmos, né? Porque o ano passado peguei as turmas dos noturnos e eu trabalhei uma vertente que veio proposta pelo governo, e esse ano, o segundo, eu estou trabalhando uma outra vertente. Por isso que a matéria é a mesma, porque o segundo ano do ano passado não viu essa matéria, então estou passando no terceiro ano, coincidiu de ser a mesma do segundo matutino, e é até bom, né, porque eu fico só com uma matéria só e, né, otimiza tempo. Então é por isso que é a mesma matéria. Mas agora vamos lá. Para quem é da minha turma, o que vai cair na minha prova, né? Então o que vocês precisam saber de antemão? Algumas propriedades dos triângulos. Então vamos revisar algumas coisas importantes sobre os triângulos, né? Então, classificação quanto aos ângulos. É muito importante. Então, a gente tem três tipos de triângulos muito importantes, que são... Ó, eu vou até fazer mais bonitinho, gente. Já que eu tenho esse segmento de reta aqui, ó. Então, eu tenho os triângulos. Não, deixa eu ainda fazer melhor. Pronto. Tem o triângulo acutângulo. Não. Faz de conta que tá tudo bonitinho, tá, gente? Eu tenho o triângulo retângulo. E eu tenho o triângulo obtusângulo. Então, ó, esse daqui é o triângulo acutângulo. Esse é o triângulo retângulo. E esse é o triângulo obtusângulo. Qual a diferença desses três? Pessoal, é o seguinte, todo triângulo tem dois ângulos agudos. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui é agudo e esse é agudo. Esse ângulo é agudo e esse é agudo. Esse daqui é agudo e esse é agudo. O que vai diferenciar se um triângulo é acutângulo, retângulo ou obtusângulo? É a natureza do terceiro ângulo, ó. Então, o ângulo que está sobrando é o quê? Se o terceiro ângulo for agudo, os três ângulos são agudos. Aí ele é um triângulo acutângulo, entendeu? Lembrando que ângulo agudo, ó, é um ângulo que tem menos de 90 graus. Então, agudo, menos de 90 graus. O que é um ângulo retângulo? É o que tem o ângulo reto, entendeu? Então, reto é igual a 90 graus. Então, todas as vezes que vocês virem esse quadradinho aqui com essa bolinha, eu estou me referindo ao ângulo reto. Isso daqui equivale a 90 graus, certo? E aí a gente tem o ângulo obtusângulo, que o terceiro ângulo, ele é um ângulo obtuso. Então, obtuso mais de 90 graus. Então, são esses três tipos de triângulo que existem. E vocês têm que conhecer esses três tipos. Principalmente o retângulo. Porque a gente vai ver daqui a pouco que ele é muito importante o triângulo retângulo. Esse triângulo que tem o ângulo de 90 graus, tá? Sobre os triângulos, é crucial vocês entenderem o seguinte também. A soma dos três ângulos
de um triângulo é 180 graus. Isso aqui é crucial e vai cair na prova. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Então vamos supor que eu tenho um triângulo, ó. Gente, eu vou fazer assim mesmo, meio tortinho, tá? Pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Então vamos supor que eu tenho um triângulo retângulo aqui. Beleza? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, que um triângulo jamais pode ter dois ângulos certos. Ou seja, triângulo jamais pode ter dois ângulos de 90 graus. Por quê? Se a soma é 180 e eu tiver dois ângulos de 90 graus, 90 com 90 já deu 180. Mas eu só peguei dois ângulos, ainda tem um terceiro ainda para somar. Então aí a soma vai passar de 180 graus. Então não posso ter dois ângulos de 90 graus em um triângulo. No máximo que eu posso ter é um ângulo de 90 graus. Também não posso ter dois ângulos maiores que 90 graus em um triângulo, porque aí, ó, se dois ângulos têm mais de 90 graus e eu juntar eles, já vai dar mais de 180 graus. E a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus, tá? Então vamos supor esse triângulo aqui, ó. Tem esse ângulo reto de 90 graus e aí tem esse ângulo aqui de 50 graus, por exemplo. Qual é o valor de x? Então é esse tipo de questão que eu vou cobrar na prova. Você vai ter que lembrar que a soma dos três ângulos, né, tem que dar 180. Então vai ser 50 graus mais 90 graus mais x é 180 graus. Aí quando eu faço 50 graus mais 90 graus, deu 140 graus. 140 graus mais x é igual a 180 graus. Então tá faltando quanto para o 140 ser igual a 180? Não tá faltando 40 aqui, ó? Então isso significa que o x é igual a 40 graus. Então é nessa natureza aqui que eu vou cobrar os exercícios. Eu vou passar mais dois aqui, ó, do lado aqui. Então, ó, vamos lembrar que aqui é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles é o triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Então, vamos supor aqui, ó, que tem um triângulo com dois lados com a mesma medida. Como é que eu represento isso? Lembra, eu coloco os tracinhos para falar que tem a mesma medida. Então, se um lado tem um tracinho e o outro também tem um tracinho, significa que eles têm a mesma medida. Então, se um triângulo tem dois lados com a mesma medida, ele tem dois ângulos aqui, ó, com a mesma medida. Então, se eu falar assim, ó, esse daqui vale 20 graus. Quanto que vale esses ângulos aqui, ó, que eu representei por x? Tem a mesma medida, né? Eu poderia brincar com vocês, eu poderia falar assim, ó. Esse aqui é o ângulo x e esse aqui é o y também. E pedir o valor de x e de y. Pode ser que caia assim na prova. Aí vocês vão saber que x e y têm a mesma medida, porque são opostos a lados que possuem a mesma medida. Então, o que acontece? O y é igual a x, tem a mesma medida que x. Ou seja, 20 graus mais x vai dar 180 graus, porque a soma dos três ângulos de um triângulo é 180. Ou seja, 20 graus mais 2x é igual a 180, né? Então, olha só, tá faltando quanto para 20 graus ser igual a 180? Então, 20 mais quanto que dá 180? Não é 160? Então, eu sei que 2x é igual a 160. Se o 2 está multiplicando, ele passa dividindo, ou seja, x é igual a 160 graus. Dividido por 2, o x vai ser igual a 80 graus, tá? Se cair esse tipo aqui, você já sabe como é que resolve na prova. E tem um terceiro tipo de triângulo também muito importante, que é o triângulo equilátero.
E o triângulo equilátero, ele tem todos os lados com a mesma medida. Eu vou pegar aqui para ficar bonitinho. Ó, todos os lados dele têm a mesma medida. Como decorrência, todos os ângulos têm a mesma medida. Então, se todos os ângulos têm a mesma medida, ó, posso falar quanto que vale. Aqui x é 80, né? Então y também é 80, tá? Eu esqueci de completar aqui. Eu posso falar quanto que vale o ângulo x, o ângulo y e o ângulo z. Tem todos os três lados com a mesma medida. Ou seja, z é igual a y, que é igual a x. Tem a mesma medida os três, não é? Significa que se eu pegar z mais y mais x, somar os três ângulos dá 180 graus. Só que o z é igual a x, o y é igual a x, então mais o y é igual a x, então x mais x mais x é igual a 180. Ou seja, 3x é igual a 180. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o valor de x é 180 graus. Dividido por 3, x vai ser igual a 60 graus. O y tem a mesma medida, vai ser igual a 60 graus. E o z, que tem a mesma medida, vai ser igual a 60 graus. Tá? Então, essa daqui é a parte de triângulos que é bom vocês saberem. Agora eu vou falar sobre os quadriláteros também. Então, ó, então, quadriláteros, polígono que possui 4 lados, certo? Quais quadriláteros que são muito importantes de vocês saberem? O primeiro é o trapézio, tá? Mas antes de falar do trapézio, em todo quadrilátero, tá? Todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos, né? Opa! É 360 graus, entendeu? Então, se somar todos os ângulos internos de um quadrilátero, vai dar 360 graus. Então, isso tem que ter em mente. A soma de todos os ângulos internos do triângulo é 180 e do quadrilátero é 360. Aí, agora vamos para os trapézios. E na prova, se eu coloquei na prova, que eu não me lembro, eu coloquei ou trapézio ou outros exemplos de quadrilátero, mas se for trapézio, eu coloquei o trapézio isósceles, tá? Então, aqui no caso especial, trapézio isósceles. Por que que eu coloquei o trapézio isósceles? Que ele tem uma propriedade bem interessante, ó. Ele tem esses dois lados aqui com a mesma medida, ó. Esse daqui tem a mesma medida desse. O que que acontece no trapézio isósceles como decorrência? Esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, certo? E esse ângulo aqui, ó, esses ângulos da base de cima, tem a mesma medida também. Então, ângulos de uma mesma base têm a mesma medida. Ou seja, esses dois ângulos da base de baixo têm a mesma medida e os dois ângulos da base de cima têm a mesma medida. Vou anotar aqui, ó. Ângulos de uma mesma base possuem a mesma medida. Então, vamos supor o seguinte, que esse ângulo aqui vale 40 graus. Esse daqui vale x
esse vale y e esse vale z. Aí eu quero saber o valor de cada um deles. Então, olha só, eu vou começar com os que têm a mesma medida. Quem é que tem a mesma medida aqui, ó? Então, só vou listar aqui x, y e z. O z é que tem a mesma medida que o 40, não é? Então, eu sei que o z vale 40 graus. Aí vocês podem estar perguntando assim, como é que eu vou achar o valor de x e y? Tem duas maneiras. Primeira maneira é arredando o ângulo 40 graus. Você pode mover o ângulo de 40 graus para qualquer posição que você desejar. A que ficar mais conveniente para você. O que eu gosto de fazer? Vou mover ele para cá. Eu vou arredar ele para cima. Eu vou deslocar sobre essa reta azul aqui. Esse ângulo de 40 graus ele vai passar para cá, tá vendo? 40 graus. O que formou quando eu passei ele para cá? Formou uma meia-lua. Quantos graus tem na meia-lua? 180 graus. Então, eu sei que 40 graus mais x é igual a 180 graus. Tá faltando quanto para o 40 ser igual a 180 graus? Tá faltando 140 graus. Então, eu sei que o x é 140 graus. Como o x e o y têm a mesma medida, o y também é 140 graus. Essa é uma maneira de fazer. Tem alunos, e eu percebi que tem muitos alunos, que preferem fazer de outra maneira. Descobriu o z, sabe que o x tem a mesma medida que o y. Eles lembram que a soma de todos os ângulos dá 360 graus. É uma maneira também. Então, 40 mais x mais y mais z é igual a 360 graus. 40 graus mais x. Como o y tem a mesma medida do x, mais x. E o z vale 40, então mais 40 é igual a 360 graus. Só que 40 mais 40 dá 80, né? Então 80 mais 2x é igual a 360 graus. Então tá faltando quanto para esse 80 ser igual a 360 graus? Tá faltando 280. Então 2x é igual a 280 graus. Então o x vai ser 280 dividido por 2. Deixa eu arredar esse negócio aqui. O x vai ser igual a 140 graus, certo? É uma maneira também de fazer. Vocês fazem do jeito que vocês lembrarem ou achar melhor. Eu, particularmente, eu gosto de mover o ângulo. Sai direto, né? Então, eu passei os trapézios. Agora eu vou falar também sobre os paralelogramos, porque pode ser que na prova caia ou trapézio, ou paralelogramo, ou os dois. Então tem que saber, né? Então vou mostrar o que acontece nos paralelogramos. Então, paralelogramo é aquele quadrilátero, né, que tem dois pares de lados paralelos, ó. Deixa eu ver se está mais ou menos aqui, sim. Faz de conta que isso é um paralelogramo, tá? O que a gente tem de propriedade num paralelogramo? Esse lado aqui tem a mesma medida desse, e esse daqui tem a mesma medida desse, certo? E outra propriedade são que os ângulos opostos possuem a mesma medida. Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida do oposto aqui, e esse ângulo aqui tem a mesma medida do ângulo oposto aqui, ó. Eles têm a mesma medida. Então, no paralelogramo, os ângulos opostos possuem a mesma medida. Então, vamos supor que aqui vale 50 graus, certo? Aí eu quero saber o valor de x, de y e de z. Como é que eu vou achar cada um? Então, vou colocar aqui x, y e z. Como eu sei que os opostos possuem a mesma medida, eu sei que o y vale 50 graus.
porque o y é o oposto dos 50 aqui. Aí, para eu achar quanto que vale x e z, é aquela mesma história. Eu vou arredar o meu ângulo de 50 graus para onde eu acho melhor. Eu posso arredar para cá, ó, certo? Nessa linha amarela, eu passo 50 graus para cá, vai formar meia lua, certo? Com x. Ou eu posso arredar também na horizontal aqui, ó, para cá, ó, 50 graus. Também vai formar meia lua, só que ele forma meia lua com z. Tanto x quanto z tem a mesma medida, entendeu? Então, dá na mesma. Então, eu sei, por exemplo, ó, que x mais 50 graus é igual a 180 graus, porque a meia-lua tem 180 graus. Então, está faltando quanto para o 50 ser igual a 180? Falta 30 graus. X é igual a... 30 não, desculpa. Falta 130 graus, né? X é igual a 130 graus. Aí, o z tem a mesma medida do x, então 130 graus, certo? Então, tem várias maneiras de vocês resolverem esse exercício. Vocês vão escolher a maneira que vocês acharem melhor. Pode somar, a soma de todos os ângulos é igual a 360 graus? Pode também. Aí vocês resolvem da mesma maneira que eu fiz no caso do trapézio, tá? Então, se vocês quiserem ver como é que resolve, volta um pouquinho aqui o vídeo e vê como é que eu fiz lá no trapézio. Outra figura importante, outro quadrilátero importante também, é o losango. Então, o que é o losango? Deixa eu só escrever aqui. O losango ele é o quadrilátero em que todos os lados possuem a mesma medida, certo? E qual que é a propriedade dele? É que as diagonais cortam fazendo ângulo de 90 graus, ó. Então, as diagonais formam 90 graus, beleza? Isso é crucial como propriedade do losango. As diagonais formam ângulos retos de 90 graus. Outra propriedade é que essas diagonais partem cada um dos ângulos internos em duas partes iguais. Então, ela vai partir esse ângulo interno em duas partes iguais. Então, isso aqui é x, aqui também é x, aqui também é x, aqui também é x, certo? Aqui, ó, isso aqui é y, aqui também é y, aqui é y e aqui é y, certo? Então, ela divide cada um dos ângulos em duas partes iguais. Lembrando que ângulos opostos do losango também possuem a mesma medida, porque todo losango também é o paralelogramo, tá? Então, as diagonais formam ângulos de 90 graus, né? E as diagonais dividem os ângulos internos em duas partes iguais. Beleza. Aí, pessoal, vou falar sobre círculo e circunferência. Eu vou tentar desenhar um círculo aqui, tá? E uma circunferência, ó, faz conta que tá bonitinho, né? Então, esse daqui vai ser o círculo e essa é a circunferência.
Primeiro, qual que é a diferença entre o círculo e a circunferência? Vocês lembram do que eu dei de exemplo lá nas aulas, que eu achei muito genial, tipo assim, a analogia que os alunos me deram. E eu estou usando para todas as aulas, né? Em uma turma aí me falaram assim, o círculo é como se fosse a pizza. E é verdade, que o círculo ele é o contorno mais o preenchimento. Então pensa na pizza. O círculo é tudo que tem dentro como se fosse a pizza. A circunferência é só a borda da pizza, entendeu? É só o contorno. Então aqui fica muito fácil vocês associar qual que é a diferença do círculo para a circunferência. O círculo é o contorno mais o preenchimento. Então é como se fosse a pizza mais a borda. Beleza? A circunferência é só o contorno. Então é como se fosse só a borda. Só a borda da pizza. Tranquilo? Tá, mas a gente vai precisar aprender as. Vamos ver quais são os elementos da circunferência, tá? Elementos da circunferência. Então, gente, que torto, mais torto, né? Então, quais são os elementos da circunferência? Então, aqui a gente tem o centro. O centro, por enquanto, eu vou representar pela letra O. Só o terceiro ano, que vai ver em geometria analítica, que é o terceiro trimestre, que eu vou trocar o ponto O pelo ponto C. Por enquanto é ponto O. Então, o primeiro elemento da circunferência é o raio, que vai do centro à circunferência. Ó. Então, esse aqui é o raio. E a gente representa pela letra R. Beleza? Aí a gente tem o diâmetro, que é o seguinte. Não, eu vou primeiro falar sobre a corda. O que é a corda? Corda é qualquer segmento que une dois pontos da circunferência. Então, ó, vamos supor que aqui tem o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Então, a corda é esse segmento aqui que liga o ponto A com o ponto B. Então, essa é a corda. É a corda AB. Essa corda aqui, eu vou colocar um tracinho por cima porque é um segmento, tá? Então, corda AB, um tracinho em cima. Agora, se o meu segmento ele é uma corda que passa pelo centro, ó, ele passou pelo centro da circunferência, tá vendo? Então, aí ele vai ser um diâmetro. Então, esse segmento verde aqui, ó, é uma corda que passou pelo centro. Então, ele é o diâmetro. Então, o diâmetro eu represento pela letra D. Geralmente é um D maiúsculo, tá? Né? Tem várias maneiras. E ainda tem o arco. Então, eu vou pegar, por exemplo, vamos supor que eu tenho um ponto C e um ponto D. Esse ponto C e esse ponto D vai formar dois arcos na minha circunferência. Ele vai formar esse arco aqui, ó. Beleza? Que eu coloquei de amarelo. E ele também vai formar esse outro arco aqui, ó. E aí eu não sei qual é o arco que eu vou me referir, porque se eu te der só dois pontos, não tem como eu saber se é o arco amarelo ou o arco branco.
Então, para isso, eu preciso de um ponto intermediário, ou seja, um ponto que está entre esses dois pontos C e D. Então, se eu colocar um ponto intermediário E aqui, e um ponto intermediário F aqui, eu vou ter dois arcos. O arco amarelo, ó, esse arco amarelo aqui, é o arco C e D. Como é arco é uma curva. Coloco uma curvinha aqui. E o arco branco é o arco CFD. Então, com um ponto intermediário, eu consigo delimitar qual é o arco que eu estou me referindo. Se é o menorzinho ou maior, tá? Então, esses são os elementos da circunferência. Observe outra coisa também, que o comprimento do diâmetro é igual ao dobro do comprimento do raio. Ó. Então, aqui no diâmetro eu tenho esse raio aqui, eu tenho esse raio aqui. Eu tenho dois raios no diâmetro, entendeu? Então, o comprimento dele é 2 vezes o comprimento do raio. Então, a gente fala que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tá? Também é importante. Na circunferência, a gente também tem que lembrar o seguinte, que o comprimento dividido pelo diâmetro vai ser igual ao número π. Esse número aqui, π, é muito importante, né? Então, quando eu divido o comprimento pelo diâmetro, eu tenho o número π. Ou seja, c de comprimento dividido pelo diâmetro, que é 2 raios, é igual ao número π. Se está multiplicando, o 2 raios está... Aliás, desculpa, se está dividindo, esses 2 raios não estão dividindo aqui, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, o comprimento é igual a 2π vezes... Não, 2r vezes π, desculpa. Só que, como tá tudo multiplicando, eu posso trocar a ordem aqui. Comprimento é igual a 2π vezes o raio. Então, essa fórmula aqui é o do 2π ralhos, que a gente usa para calcular o comprimento da circunferência. Então, eu batizo ela de 2π ralhos. Ou, como a gente fez a analogia da pizza, quem preferir pode pode usar a fórmula do cachupiri, ó. E também dá certo, ó. K, chu, pi, ri. Então, para vocês lembrarem como é que calcula o comprimento da circunferência, tá? Lembra do experimento do barbante que a gente fez, que a gente mediu com barbante o comprimento e dividiu pelo diâmetro, que a gente mediu com a régua. Deu o número π, tá? Então pode ser sim que caia uma questão dessa na prova, fiquem atentos. E já vou aproveitar aqui mesmo, ó. A gente tem que lembrar que se o comprimento é 2π ralhos, a área vai ser π ralhão, ou seja, vai ser πr ao quadrado, tá? Que eu batizei como π ralhão. Tranquilo? Então é bom saber também. Vamos supor assim que uma circunferência tenha 10 metros de diâmetro. Beleza? Qual é o comprimento? Então, ó, como é que eu vou calcular o comprimento? O comprimento é igual a 2π ralhos. Se o diâmetro é igual a 10 metros, o raio é a metade, entendeu? Então, raio é só metadezinha aqui, que vale 5 metros. Então, vai ficar, comprimento é igual a 2 vezes π vezes 5. Lembrando, gente, que ensino médio eu não costumo pedir para substituir o π por 3,14.
Apesar de que tem que saber que π é aproximadamente 3,14. Mas vou treinar vocês a deixar as coisas em função de π, tá? Então, se for, como a prova é de marcar, lá nas alternativas vai estar em função de π. Então, comprimento é igual a 10, 2 vezes 5 é 10, né? Então, o comprimento é igual a 10π, certo? 10π metros. E se eu perguntasse qual é a área do círculo? Opa. Então, para calcular a área do círculo, a área é π ralhão, ou seja, πr ao quadrado. A área vai ser igual a π vezes o raio, que é 5, elevado ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, então a área vai ser igual a 25π. A unidade de área, gente, é elevada ao quadrado. Então, se eu estou usando metro, não é 25π metros, não. É 25π metros quadrados, tá? Então, é assim que a gente... Um exemplo que eu posso cobrar na prova, tá? Agora, não terminou circunferência ainda não, porque tem uma coisa muito importante da circunferência que eu quero que vocês saibam também. E que pode ter certeza que vai cair na prova, que é ângulos na circunferência. Então, vou separar os 4 casos que a gente tem. Então, ó, a gente tem ângulo central, a gente tem ângulo inscrito, a gente tem ângulo interno, e a gente tem ângulo externo. O ângulo central, gente, é o seguinte. A gente tem a circunferência aqui, né? O centro não, desculpa, o vértice do ângulo está no centro da circunferência, entendeu? Então, todo ângulo em uma circunferência vai delimitar um arco. Então, esse ângulo aqui delimitou esse arco aqui, tá vendo? Então, vamos supor que esse arco aqui seja 60 graus. Quanto que vale o ângulo x? Como o x é um ângulo central, ou seja, o vértice está no centro da circunferência, o valor do ângulo central tem a mesma medida do arco que ele delimita. Então, x é igual a 60 graus. Então, ângulo central, o ângulo tem o mesmo valor que o arco que ele delimita. Agora vamos para o ângulo inscrito. Então, ó, o ângulo inscrito, o vértice não está mais no centro, ele está num ponto da circunferência, e pode ser qualquer ponto. Ó. Então, ó, e do mesmo jeito que o ângulo central, o ângulo inscrito vai delimitar aqui um arco nessa circunferência aqui. Então, vamos supor que esse arco aqui mede 40 graus. Quanto que vale o ângulo x? Então, para ângulos inscritos, o valor do ângulo é a metade do arco que ele delimita. Então, se o arco que ele delimita é 40, o valor do ângulo é a metade. Então, x é igual a 40 dividido por 2. Metade de 40, né? Então, vai dar 20 graus. Então, o ângulo mede metade do valor do arco que ele delimita. Aí a gente tem o ângulo interno.
Aí, ângulo interno e ângulo externo, gente, vão ser dois arcos delimitados. Então, ângulo interno. Toda vez que tiver dois arcos delimitados, vai ter um alfão e um betinha, tá? Então, aqui a gente tem um ângulo alfa, é um ângulo beta ali, que é o menor. E aqui a gente tem o maior, que é o ângulo alfa, né? Então, vamos supor. Esse daqui é o alfa, que vale 110 graus. Esse daqui é o beta, que ele vale 30 graus. Como é que eu vou descobrir o valor do ângulo x, ó? O x é o alfa mais o beta sobre 2, no caso do ângulo interno, tá? Então, x vai ser o alfão, ou seja, o alfa, que é o maior, vale 110 graus. E o betinha, que é o menor, vale 30 graus. Então, de 110 mais 30 sobre 2. X. 110 mais 30 é 140 sobre 2, que vai dar 70 graus. Então, é assim que a gente calcula o ângulo interno. E ângulo externo também vai delimitar, ó, dois arcos. Então, vamos supor que esse maior aqui vale 70 graus. E esse menor aqui vale 20 graus, por exemplo. E aí eu quero descobrir o valor do x, né? Então, quem é o meu alfa? O alfa é o 70 graus. E o beta, que é o menor, é 20 graus, certo? Então, vai ser x é igual ao alfão menos o betinha, porque o externo é menos. O interno é mais e o externo é menos. Então, alfa menos beta sobre 2. Que vai ser 70 menos 20 sobre 2. Vai dar 50 sobre 2. Então, x vai ser igual a 25 graus, tá? Então, ó, tem que saber, porque eu vou cobrar bastante esses ângulos aqui na prova. Então, ângulos na circunferência tem que saber, tá? O que mais que vai cair na prova? É óbvio que eu não poderia deixar de cobrar na prova o Teorema de Pitágoras. Então, o que é o Teorema de Pitágoras? Ó, calma, ficou meio torto esse triângulo retângulo. Deixa eu fazer de novo. O Teorema de Pitágoras só é aplicado em triângulos retângulos, viu? Então, a gente tem o maior lado do triângulo retângulo, que é a hipotenusa, é o maior lado. Ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, se você tiver com dúvida onde é que está a hipotenusa de um triângulo, que às vezes surge essa dúvida, e eu percebi em sala de aula, procura o ângulo de 90 graus. Qual é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus? Aí a hipotenusa. É o maior lado do triângulo retângulo. A gente coloca a letra A porque é o maior lado. Aí a gente vai ter o cateto maior. Ai, calma aí. Cateto maior. Que a gente representa pela letra B. E vai ter o cateto menor. E é a letra C. E o Teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, ó, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.
Então, vou pegar aqui um triângulo retângulo, ó. Então, vamos supor que aqui vale 5 e aqui vale 12. E eu quero descobrir qual que é o valor de x. Qual é o maior lado daqui? Né? Porque você tem que saber para você aplicar o teorema de Pitágoras. Você procura o ângulo de 90 graus. Quem é que está oposto ao ângulo de 90 graus? O x. Então, vai ficar x ao quadrado é igual. Quem é o cateto maior? 12. É igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 12 ao quadrado, que é 144, e 5 ao quadrado, que é 25. 144 mais 25 dá 169. Se está ao quadrado, eu passo para o outro lado raiz quadrada, né? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 169. Vai dar 13, tá? Então, é assim que pode cair o teorema de Pitágoras. E para terminar a nossa revisão, aí é no caso dos terceiros anos, tá? O segundo ano não vai cair essa matéria aqui. Só se você que está assistindo for do terceiro ano. Aí vai cair ciclo trigonométrico. E o que vocês precisam que eu vou cobrar de ciclo trigonométrico? Saber o que é seno e o que é cosseno. Eu vou cobrar um desses dois na prova. Então, olha só. Tem o ciclo trigonométrico aqui. E aí eu tenho o ângulo central. O ângulo central que eu vou chamar de θ. O que é o seno? O seno é a semicorda vertical. Então, a gente já estudou o que era corda. Eu expliquei aqui na própria revisão. Ó. Corda é um segmento que une dois pontos da circunferência. Se é uma corda vertical, é essa corda aqui na vertical, ó, tá vendo? Vai ligar esse ponto aqui, vamos chamar de A, até esse ponto B aqui, ó. Beleza? Só que semicorda é a metade de uma corda. Então, vai ser ó, só a metadezinha da corda aqui. Então, esse segmento orientado para o ponto A é o seno do ângulo θ, que eu represento como sen de θ. Isso é o seno. O cosseno é a semicorda horizontal. Ó. Então, se aqui for o ponto A, eu vou pegar a corda horizontal, vai ligar dois pontos da circunferência, né? E a semicorda horizontal vai ser só a metade orientado para o ponto A aqui, né? Então, esse daqui, ó, metade da corda é a semicorda horizontal. Vai ser o cosseno de θ, que é o cos de θ. Então, pessoal, estudem para a prova, tá? Desejo uma boa prova para vocês. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários do vídeo. Eu tendo tempo, eu respondo.